chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Mais uma vez, é uma alegria e um privilégio estar aqui na frente deste microfone e trazer a palavra de Deus. Obrigado pelos e-mails, orações, obrigado pelas ofertas. Tudo isso nos ajuda e nos desafia a continuar com este trabalho. Agora vamos continuar com o tema da ressurreição do corpo. Alguma vez você já se perguntou sobre o tipo de corpo que você terá quando ressuscitar dos mortos? Bom, vamos responder isso daqui a pouco. Mas antes, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, este maravilhoso livro que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. A palavra que traz luz para a escuridão do coração e nos mostra a diferença entre o que está errado e o que está certo em nossas vidas. Palavras que nos guia quando precisamos de direção, que satisfaz nossa fome e sede espiritual. Ó Senhor, nós te agradecemos por este maravilhoso livro, a Bíblia Sagrada, esse tesouro precioso. Pai, ajuda-nos neste estudo agora. Guia-me, Senhor. Controla os meus pensamentos e as minhas palavras e me ajude a falar a verdade para abençoar os corações daqueles que estão vindo ao programa hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, há uma pergunta em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 35, que quero usar como um trampolim para o estudo de hoje. A pergunta é esta: com que corpo seremos ressuscitados? Nenhuma descrição bíblica da morte é tão consoladora para o cristão como aquela revelada em uma palavra tão familiar como dormir. Esta é uma palavra que se aplica somente ao corpo e nunca à alma. O Senhor Jesus disse aos discípulos em João 11, versículos de 11 a 13, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então disseram os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Quando Estevão morreu, lemos em Atos 7, versículo 60, que ele dormiu. Quando Paulo ainda estava vivo, ele disse, alguns já dormem. Ele falou isto sobre os 500 irmãos que tinham visto Cristo vivo depois de sua ressurreição. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 6. Sua mensagem de consolo aos crentes em Tessalônica era, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. 1 Tessalonicenses 4:13. Pedro também falou sobre os santos do Antigo Testamento, dizendo, os pais dormiram, em 2 Pedro 3:4. Os santos do Antigo Testamento foram consolados com a mesma verdade. Mais de 40 vezes no Antigo Testamento diz, dormiu com seus pais, falando sobre alguém que morreu. Por exemplo, Deuteronômio 31, versículo 16 diz, e disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais. Em Jó 7, 21, porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Nestes versículos nós temos uma descrição transcendental e sublime da morte, que assegura ao crente que o seu corpo estará dormindo. É um sono breve e transitório do corpo, que será seguido de um despertar glorioso ao som de trombetas. Esta suspensão temporária das atividades do corpo não significa que o espírito do homem está dormindo. O corpo é apenas o tabernáculo, o lugar de habitação da parte espiritual do homem. É a carcaça que nos carrega. Em relação à morte do corpo, o espírito do Filho de Deus parte, fechando os sentidos do corpo até o dia de sua ressurreição. Imediatamente após a morte de nossos corpos, nós deixamos a carne para partir e estar com Cristo, que é muitíssimo melhor, de acordo com Filipenses 1, versículo 23. Quero dar uma simples ilustração. Há um tempo atrás observei que um açougue da nossa cidade havia fechado. Um dia, passando perto do prédio, vi uma placa dizendo, fechado para reforma. O proprietário tinha suspendido as suas relações comerciais com seus clientes durante um tempo, para renovar os seus serviços. Depois de 2 meses, o negócio foi reaberto e havia várias mudanças. Agora, esta é uma figura da morte do crente. Ele deixa o corpo temporariamente até que tenha sido reparado e renovado, até que o homem espiritual se mude para o corpo ressuscitado. A morte não é algo que o cristão deve temer.
nós viveremos em um corpo literal tão real quanto o corpo que temos agora. Em Filipenses 3, versículos 20 e 21 diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A vinda de nosso Senhor Jesus nos ares para nos levar para o céu necessita que este corpo de corrupção seja transformado. Tanto o corpo como a alma são posses que Cristo comprou. O corpo é importante para o Senhor. 1 Coríntios 6,13 diz: O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus se importa muito com o nosso corpo, amados. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo é importante para Deus, é a morada do Espírito Santo, enquanto o cristão está na terra. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo escreveu: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus dá grande importância ao corpo, por isso, Ele quer que você mantenha o seu corpo limpo, puro e forte para Ele. O corpo precisa de uma certa quantidade de descanso, de exercícios e também de uma alimentação adequada. Devemos cuidar do nosso corpo porque é importante para Deus. Agora o corpo vai morrer, ele irá deteriorar-se. Não se esqueça disso. Mas o propósito do Evangelho é trazer vida eterna e imortalidade a todos os filhos de Deus. O corpo do cristão será transformado na imagem do glorioso corpo de Cristo. Por isso, podemos perguntar como será o nosso corpo na ressurreição. 1 João 3, versículo 2 diz: Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando nosso Senhor Jesus subiu ao céu, ele tinha 33 anos. Ele era um jovem, no auge da vida e da juventude. A velhice não havia chegado a Cristo quando ele morreu na cruz por nossos pecados. Em um salmo de Davi, onde ele exalta Cristo em glória, ele diz: Tu tens o orvalho da tua mocidade. Que pensamento bonito, que pensamento maravilhoso, amigo. Teremos uma eterna juventude, seremos como Cristo Jesus, transformados na imagem do seu corpo glorioso. Sei que há pessoas idosas nos ouvindo neste momento. Olha, não haverá um corpo velho e decrépito no céu, não haverá cadeiras de rodas no céu, nossos corpos serão transformados, teremos a juventude eterna e seremos fortes e vigorosos por toda a eternidade. E tampouco haverá bebê engatinhando no céu. Todos os corpos serão transformados como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo irá transformar o nosso corpo vil. Filipenses 3, 21 diz isso. Podemos pensar em metamorfose, que é uma notável mudança na forma e estrutura de um corpo vivo. Por exemplo, nós temos o bicho da seda, você conhece. Depois de um tempo, esse lagarto se torna em uma linda borboleta. Isso é chamado de metamorfose, uma mudança. Quando nosso Senhor Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para o monte, lemos que ele foi transfigurado diante deles. Mateus 17, versículo 2. Durante esse breve período, o Senhor Jesus Cristo apareceu com o seu corpo glorificado. Ele foi transfigurado diante deles. Quando ele apareceu aos seus discípulos atravessando as portas fechadas, ele tinha um corpo depois da ressurreição. Esta é uma história interessante no capítulo 20 do Evangelho de João, que sempre me fascinou e nos dá uma visão do que é o corpo ressuscitado. João 20, 19 diz: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Lembre-se que as portas estavam trancadas porque os discípulos estavam escondidos por medo de perseguição por causa da sua lealdade para com o Senhor Jesus Cristo. E de repente, o Senhor apareceu no meio deles. Não quebrou a porta, não havia nenhum buraco na parede, ele tinha um corpo que não estava limitado ao tempo ou ao espaço, ou por qualquer objeto físico. Era um corpo pós-ressurreição.
Este é o tipo de corpo que nós teremos. A transformação do cristão refere-se ao seu corpo, que é onde o princípio do pecado reside. E o cristão tem que admitir, assim como Paulo fez quando disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7, versículo 18. A palavra transformados não se refere à parte espiritual do homem. Esta palavra vem do grego, é uma expressão em relação ao exterior, uma mudança exterior. Biologicamente falando, a transformação de um lagarto em uma borboleta é uma metamorfose. O lagarto feio e repugnante está confinado em um casulo. E neste casulo existe uma substância que está aparentemente morta e sem vida, mas depois que o sol da primavera o atinge com seus raios dourados, ele torna-se uma linda e inesquecível borboleta. Ainda que a borboleta seja diferente em sua aparência em relação ao lagarto, reconhecemos o belo inseto como sendo o mesmo verme. É a mesma criatura viva, mas é diferente. E assim também será com a ressurreição do corpo. Nós temos um corpo de humilhação que está sujeito a dor, doença, decadência e morte. Como disse Tiago, o corpo é como a flor da erva que passa. Você vê uma bela flor e diz: oh, que linda, que bela flor. Mas não vai demorar muito, essa flor vai morrer. Você vê uma planta com flor bonita, mas não vai demorar muito até que o outono venha e ela morra. O corpo de Adão em seu estado original foi provido com uma cobertura de glória. Mas quando Adão pecou, esta cobertura de glória foi substituída por uma cobertura de humilhação. Nós não estamos aptos para as glórias do céu e a presença de Deus em nosso corpo presente de humilhação. Nunca poderíamos entrar no céu com este corpo. Em primeiro lugar, o corpo não poderia atravessar o céu atmosférico. E além dos céus atmosféricos, não poderíamos passar ao céu estelar com este corpo. É por isso que os astronautas precisam de roupas especiais e máquinas especiais para ir ao espaço. Sem isto, eles não poderiam sobreviver no espaço. Por isso, não poderíamos entrar na presença de Deus neste corpo por muitas razões. Primeiro, não poderíamos atravessar os céus. Segundo, nosso corpo é impróprio para estar diante da presença de Deus. Mas Deus vai transformar este corpo de humilhação e o fará à semelhança do corpo de Jesus Cristo. Mas será o mesmo corpo, ou seja, será reconhecível, mas terá se transformado maravilhosamente. Muitas vezes surgem perguntas: nós vamos reconhecer uns aos outros no céu? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Sempre que fiz essa pergunta, lembro de um cristão escocês que estava morrendo em seu leito. Sua esposa estava sentada ao lado da sua cama, segurando sua mão, e ela disse ao marido: ambos sabiam que estavam morrendo. Você acha que nós vamos nos reconhecer no céu? E o homem disse à sua esposa: querida, você acha que vamos ter menos sentido no céu do que temos agora? Bem, eu creio, a minha posição é que nós reconheceremos uns aos outros no céu. Algumas pessoas apoiam o argumento de que é impossível que o mesmo corpo, morto por centenas de anos, recomposto e reduzido a pó, seja ressuscitado. Eles dizem que esses elementos que compõem um corpo se tornaram parte de outros corpos. Por exemplo, um morto se deteriora. Sobre o túmulo de seu corpo cresce uma árvore, alimentando suas raízes com elementos do corpo. Se o fruto daquela árvore é comido por outro homem, elementos do corpo deteriorado no túmulo se torna parte do corpo desse outro homem. Esta é a forma que algumas pessoas raciocinam. Ou uma pessoa perdida no mar e cujo corpo é comido por uma espécie de monstro marinho, ou tubarões, ou peixes gigantes, eles concluem que é impossível que esse mesmo corpo seja ressuscitado, átomo por átomo. Bem, Deus antecipou esses problemas. Vamos ler 1 Coríntios 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Para responder a isso, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, usa a ilustração de um agricultor semeando sementes. Quando um agricultor lança as sementes no chão, ele sabe que quando a semente morre e apodrece, não significa que é o fim de seus esforços. O agricultor sabe que uma semente se tornará uma vida plena e vai produzir muitas centenas de grãos, como o que acabou de plantar. A semente que foi plantada e que ainda não se pode ver tem uma identidade absoluta. Assim é com a ressurreição dos nossos corpos. 1 Coríntios
15, versículos de 35 a 38, lemos: Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Deus não vai precisar usar cada parte do corpo quando levantar do túmulo. Tal pensamento não é ensinado nas Escrituras. E mais, é cientificamente provado que as partes que compõem o corpo sofrem alterações periódicas. Somos ensinados que através das alterações dos elementos, recebemos um novo corpo a cada 7 anos. Agora, talvez não estejamos conscientes dessa mudança radical, porque é gradual. No entanto, não temos hoje o mesmo corpo que tínhamos há 7 anos atrás. Há uma identidade que mantemos toda a nossa vida, e ainda não há uma célula dos nossos corpos que está lá há 7 anos. Na ressurreição, os corpos dos crentes terão suas próprias identidades individuais. O fato de que após a morte nossa abundância física desintegra e decompõe não cria uma dificuldade para Deus, pois Deus pode transformar gloriosamente estes corpos. Pelo novo nascimento, nascemos de novo no reino de Deus, um reino que jamais pode se desintegrar, porque o pecado jamais pode entrar, não haverá corrupção. A ressurreição é o momento em que os nossos corpos se tornam incorruptíveis para herdar o reino de Deus. Passaremos da corrupção à incorrupção, da mortalidade à imortalidade. 1 Coríntios 15, 42 diz: Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Em 1 Coríntios 15, 53 diz: Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que você começa a viver, você começa a morrer. Nós nascemos para morrer. O pregador escreveu estas palavras em Eclesiastes 12, versículos 3, 5 e 7. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Estes versículos formam uma imagem do corpo de corrupção. O seu destino é a morte e dissolução. Mas os nossos corpos no céu devem ser corpos livres de corrupção, morte e dissolução. E, amados, esse é o tipo de corpo que Cristo nos dará quando ele vier. Foi sepultado na corrupção e ressuscitará incorruptível. Temos uma ideia de um corpo incorruptível na cena do Monte da Transfiguração, a que me referi há pouco. Moisés e Elias apareceram com Cristo. Moisés tinha morrido há centenas de anos e estava ali, ainda reconhecível, em um corpo glorificado. Elias foi levado aos céus sem morrer, cerca de 900 anos antes, e também estava ali em um corpo glorificado. Na ressurreição, nossos corpos serão revestidos, corpos onde a doença nunca entrará, onde não existirá dor ou fraqueza, nem febre poderá tocar os nossos corpos. Apocalipse 21, 4 nos diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amados, não há algo que sirva de maior consolo para o Filho de Deus. Se você está doente, sofrendo de dor, já está avançado em idade, saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, o melhor ainda está por vir. Acredite, Deus tem algo maravilhoso planejado para todos nós. Sim, nós vamos ficar doentes e morrer. Se o Senhor não voltar antes, claro. Aqueles que dizem que a doença não faz parte da vida e que Jesus Cristo lhe permitirá estar bem o tempo todo, ensinam uma fé falsa. Os nossos corpos estão morrendo. E nenhum poder pode evitar a morte quando chegar a nossa vez. Aos homens, está ordenado morrerem uma só vez. Eu acredito que Deus quer que todos nós estejamos bem, mas às vezes a doença é para a glória de Deus.
O homem cego de nascença era cego para a glória de Deus. Para nós cristãos, o melhor ainda está por vir. Meu irmão, minha irmã, saibam disso. Deus tem algo maravilhoso planejado para mim e para você. Se você não é salvo, amigo, aceite essas coisas boas que Deus planejou para aqueles que nele creem. Creia no Senhor Jesus Cristo hoje e será salvo. O nosso estudo está terminando e está se tornando cada vez mais interessante à medida que avançamos. Se Deus quiser, voltaremos amanhã, neste mesmo horário, para continuar com o nosso estudo sobre a ressurreição do corpo. Que Deus te abençoe e até lá.